Alô, alô, gente querida. Muito boa noite, muito bem-vindos. Começando com André Luiz, no livro Agenda Cristã, e com a psicografia de Chico Xavier. Sinais. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Que a gente não fala só com a linguagem, né? Mas também com todo o corpo, todo o gesto, toda expressão corporal. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a pergunta de hoje, no item Atributos da Divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. E acho que também pelo sentimento. Mas à medida que a gente vai se aperfeiçoando, vai se desapegando da matéria, vai tendo uma percepção melhor, mais clara. Então vamos para a Gênese, também de Allan Kardec, e começamos o item novo, que é o último item desse livro. Nós estamos no último capítulo, são chegados os tempos, e esse item se chama A Geração Nova. Para que na Terra os homens sejam felizes, é preciso que somente espíritos bons a povoem, espíritos encarnados e desencarnados, que somente se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que tenham adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Espíritos melhores o substituirão, o que farão que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de se transformar por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como costuma acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade
que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Têm ideias e pontos de vista opostos as duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade. E porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. A gente até estranha, né? Porque isso foi falado em 1860, 1868, 70, tem mais de 100 anos. E é nesse processo que nós estamos até hoje. E está cada vez mais forte essa diferença entre o bem e o mal, né? A espiritualidade e os espíritos mais atrasados, mais egoístas, mais materialistas. E nós estamos aqui assistindo, vamos participar disso, dessa transformação, que pode demorar mais um pouquinho, é verdade. Vamos então à nossa poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier, e essa é uma poesia mais longuinha, é de Augusto dos Anjos. Ela fala sobre a desencarnação dele. Recordações em Leopoldina. Leopoldina é a cidade, né? À sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos.
A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas. Eram milhões de células nefastas voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga? Como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois, vi-me no campo, onde a dor medra, ao contato do chão frio e profundo, chegara para mim o fim do mundo entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara na escabrosa cidade dos pés juntos. Tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, senti à frente a lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos de meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono, enfim, do plasma, os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína, do caos sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo santificado pela luz divina. Ó, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna. É Leopoldina, a generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra augusta e forte, onde através das vascas da agonia encontrei a mim mesmo em novo dia pelas revelações de luz da morte.